Programa Move. Boa noite, você aí de casa, tudo bem? Estou aqui, Aline Melo, novamente com o programa Move na nossa rede TV Belém. O programa Move de hoje, pessoal, ele está sensacional. Nós vamos estar entrevistando o Marco Antônio Moreira. Ele é administrador, consultor, cinéfilo, membro da Associação Paraense de Críticos de Cinema. Ele é o cara. Galerinha aí de casa, não perca o nosso programa Move de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o Marco Antônio, tirando todas as nossas dúvidas, falando muito de cinema pra gente. Eu conto com a tua presença comigo, tá ok? Não sai daí não, até daqui a pouco. Um beijo. Cantinho do Pará, restaurante pioneiro em comidas típicas em praça de alimentação do Shopping Center. Qualidade, conforto e segurança é a marca do Cantinho, localizado na praça de alimentação do Shopping Metrópole Ananindeua. Restaurante afiliado a Brasel, com selo da Conquale. Boa noite, pessoal. Voltando a gente aqui com o programa Move. E lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o Marco Antônio Moreira, que conhece tudo de cinema aqui em Belém, no estado do Pará, a nível nacional. Ele agrega um valor imenso para nosso cinema, para a cultura do nosso estado, sempre trazendo imensos valores culturais para a cidade. E o Marco vai falar agora para a gente um pouco sobre a vida, a história dele com o cinema, né, Marco? Bom, boa noite, Aline. Boa noite a todos. O meu envolvimento com o cinema é muito, assim, desde cedo, né? O programa principal da minha família era cinema. E principalmente meu pai, meu irmão, sempre foram de me levar muito para as salas de cinema. E é inevitável, né? O cinema é encantador, né? Você acaba se apaixonando. E eu, na minha época de adolescência, eu tive o privilégio de acompanhar muito o movimento cineclubista aqui em Belém. Os cineclubes eram espaços, são espaços de exibição de filmes diversos, né? Você tem muito mais diversidade na programação de um cineclube do que no cinema comercial. Então meu pai frequentava, e aí eu tive a oportunidade muito novo de entrar em contato com cinematografias de vários países. Então isso aumentou o meu interesse pelo cinema, o interesse pelos filmes diferentes, né? De diversas linguagens. Isso acabou me levando, um tempinho depois, a escrever sobre cinema. Comecei a escrever sobre cinema aos 14 anos. É claro, é uma crítica de cinema de um adolescente de 14 anos que curtia muito cinema e que queria compartilhar suas ideias, né? Então, só que de lá para cá, assim, continuei nessa mania de escrever sobre cinema. E anos depois, aqui em Belém não tinha curso de cinema, né? Na época que eu fui fazer a universidade, não tinha curso de cinema, agora tem. E acabei fazendo um outro curso, mas sempre com cinema na minha perspectiva, né? Então, com o decorrer do tempo, né, minha família acabou tendo salas de cinema aqui, teve locadora, então a minha vida profissional sempre foi envolvida com cinema. E depois de um certo tempinho, né, eu já fazia parte da Associação de Críticos de Cinema do Pará, que é uma associação que é uma das mais antigas do Brasil. Hoje eu sou presidente da associação, há mais ou menos 10 anos já. E a gente procura sempre fazer ações culturais relacionadas ao cinema, o chamado cinema de arte, né? A gente procura focar o cinema como cultura, como educação, e não necessariamente só como entretenimento. Anos depois, eu acabei também, por uma necessidade que eu acho que a cidade tem, acabei trazendo de volta o Centro de Estudos de Cinema, que é uma iniciativa que foi feita nos anos 60 pelo professor Benedito Nunes, Maria Silvia Nunes e Francisco Paulo Mendes. Uma época que Belém quase não tinha ações de cinema. Em 62 eles criaram o Centro de Estudos de Cinema,
que promovia debates, ações culturais. Então, hoje, com a autorização e a bênção da professora Maria Silvia Nunes, retomei esse projeto, né? E além de escrever, estar no centro e fazer parte da associação, eu estive há pouco tempo lecionando no curso de cinema. Foi fundado em 2011, o curso de cinema. E eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de Belém ter um curso de cinema, né, para formar novos profissionais, pessoas que estejam interessadas em trabalhar com cinema. E acho que, inclusive, esse curso de cinema vai mudar a história do cinema no Pará, a médio e longo prazo, né? E, concluindo assim um breve resumo, né, hoje também estou fazendo doutorado na área de cinema também. Isso me deixa muito feliz, quer dizer, ou seja, meu envolvimento com o cinema é muito grande. Isso me deixa muito satisfeito, né? E Marco, falando um pouquinho mais de cinema brasileiro, eu queria que você fizesse uma avaliação, na sua opinião, que é um grande formador de opinião, é um conhecedor quase nato do assunto, né? E no seu histórico, desde a infância, você comentou que você já está envolvido com essa arte, o cinema. Eu queria que você fizesse uma breve avaliação do mercado cinematográfico brasileiro. O que é que você pode somar conosco? Muito, com certeza, a gente sabe disso. Bom, então dessa tua pergunta, podemos dividir em duas respostas. A primeira sobre o mercado de exibição, depois sobre a produção. O mercado de exibição no Brasil nos últimos 15 anos mudou muito, né? Aliás, o mundo inteiro mudou, né? Nos anos 90, devido ao VHS, devido às TVs por assinatura, muita gente deixou de ir para o cinema. Um percentual muito alto de pessoas, de faixa etária, ia muito para o cinema. Então, os cinemas tiveram que se reconfigurar. O cinema não podia continuar como estava nos anos 90, né? Até se brincava muito que as locadoras de vídeo iam fechar as salas de cinema. Na realidade, aconteceu ao contrário. Mas aconteceu ao contrário porque houve uma mudança, né? Os cinemas de rua começaram a fechar, por uma série de fatores, e o sistema, principalmente hollywoodiano, de concepção, de exibição, deixou muito claro que o cinema só poderia sobreviver se fosse no último andar de um shopping, não apenas uma sala, mas várias salas juntas, salas conjugadas. E isso fez com que o cinema, de alguma forma, ganhasse uma sobrevida, uma frequência maior do público, né? O público estava mais seguro, tinha um entorno de conforto, de lanchonetes, enfim, no shopping. Então isso acabou mudando radicalmente ao mercado de exibição no mundo e no Brasil, né? Aqui em Belém, felizmente, nós temos o privilégio de ter o Cinema Olímpia ainda em atividade. O Cinema Olímpia foi fundado em 1912, é onde nós estamos agora, né, inclusive, e o cinema não fechou. Não fechou graças ao apoio da prefeitura, que acabou assumindo o espaço desde 2006, e hoje o espaço ele tem uma preocupação com a programação mais cultural, educacional de cinema. Mas o mercado mudou. O mercado mudou e, com isso, muitas coisas também interessantes e outras nem tanto aconteceram. Basicamente, o mercado brasileiro de exibição hoje, por exemplo, é composto mais de 50% de empresas de fora do Brasil. Então, isso de alguma forma é bom, né? Padrão de qualidade, conforto, mas, por outro lado, do ponto de vista de programação, você percebe uma ausência da diversidade do cinema, né? Você percebe que 99% do que se exibe são filmes americanos, e muitos desses filmes não são bons. Eles acabam ocupando o espaço de outras produções, e aí com isso, e repito, não é só no Brasil, não é só em Belém, claro, muitos filmes ficam inéditos, né? Você acaba não vendo, não assistindo muitos filmes bons que ficam fora do circuito. Então essa mudança fez que o próprio cinema brasileiro também se virasse. O cinema brasileiro também passou por uma crise muito violenta nos anos 90. O Fernando Collor de Mello, na época presidente, extinguiu a Embrafilme, que foi a única empresa, na época, produtora e distribuidora de cinema. Então o cinema brasileiro passou um período muito ruim. Mas de uns 10 anos para cá, eu diria que desde Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, de 2002 para cá, um pouco mais, né? O cinema brasileiro está mais focado, com produções de melhores qualidades, mas também falta espaço. Como eu acabei de falar agora, a configuração do mercado mudou e muitas vezes não prioriza os filmes brasileiros. Então o mercado brasileiro de exibição hoje vive um momento curioso, bom no sentido de conforto, no sentido de instalações, de qualidade de projeção, mas muito complicado, muito duvidoso no sentido da sua programação, especialmente quando fala de cinema brasileiro. E, claro que a gente pode até exagerar essa história, se quiser criticar mais ainda a ausência de filmes, por exemplo, da Argentina, do Chile, da França, da Europa, né? Onde estão esses filmes, né?
Então, nesse sentido, eu acho que o mercado está vivendo um momento de uma identidade muito complicada para quem gosta de cinema. Claro, quando se fala de mercado, não se pode deixar de lembrar que existem as alternativas do mercado, né? Hoje o cinema, você não assiste filme só na sala de cinema. Tem outras plataformas, né? Você assiste no Netflix, você assiste no YouTube, você assiste em outras plataformas. E, de alguma forma, essas plataformas acabam ajudando a gente, que é cinemaníaco, a ver outros filmes, sem ser esses que são exibidos no cinema comercial. Você pega, por exemplo, Missão Impossível, 6, 7 ou 8, nem sei qual é o número. Ele ocupa mais de 50% da programação. Isso é complicado. Então, nesse sentido, o mercado brasileiro de exibição, e no caso de produção, vive um momento de crise de identidade nesse sentido. Além disso, eu acho que as pessoas têm perdido um pouco o hábito para cinema. Eu sou um pouco pessimista, eu acho que se não houver uma mudança nos próximos 5 anos, eu vejo que alguns complexos de cinema vão acabar fechando no Brasil e no mundo. Tem muito cinema. Eu acho que tem pouco, na realidade. Na minha opinião, tem poucas salas de cinema. Belém tem mais de 40, eu acho muito pouco para uma cidade tão grande. Mas o custo operacional de uma sala de cinema é muito alto. É muito alto. É altíssimo. Então, se não houver uma mudança em relação a preço, a segmento de mercado, enfim, negociações com os shoppings que tem, eu acho que o cinema corre o risco nos próximos 5 anos deixar de crescer no mercado de exibição e, ao contrário, começar a encolher. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, né? E no caso do cinema brasileiro, eu acho que nós estamos expandindo. Pena que essa expansão do cinema brasileiro hoje, ela não é testemunhada pelo próprio público brasileiro. A grande maioria do público brasileiro não gosta de filme brasileiro, essa que é a verdade. Tirando as comédias com atores da Globo, né, comédias mais grosseiras, um pouco mais exageradas, tirando isso, raramente o filme brasileiro tem a atenção do público. E para aqueles que não sabem, o cinema brasileiro produz hoje mais de 100 filmes por ano. E quantos filmes são exibidos nos cinemas desses 100? Quase nada. Acho que não chega nem a 10%. Então, é um problema grave que o mercado, enfim, os produtores vão ter que repensar nos próximos anos. Então, nesse sentido, eu sou um pouco otimista em relação à produção do cinema brasileiro, mas um pouco pessimista sobre essa questão do mercado, na medida que existem outras formas de se assistir filme e o público pode perder esse hábito. Eu ainda acho que o melhor lugar para assistir um filme é no cinema. A minha geração, me acostumei com isso. Prefiro a tela grande, prefiro o ritual de ir para a sala de cinema. Mas eu entendo que tem uma geração nova vindo aí, que já chegou na realidade, né? Que foi menos ao cinema, assiste mais filmes em casa, e isso vai causar, no futuro, provavelmente, uma situação de limite para os grandes complexos de cinema, que tem um custo operacional altíssimo para funcionar diariamente. Cantinho do Pará, restaurante pioneiro em comidas típicas em praça de alimentação do Shopping CNT. Qualidade, conforto e segurança é a marca do Cantinho, localizado na praça de alimentação do Shopping Metrópole Ananindeua. Restaurante afiliado a Brasel, com selo da Conquale. Marco, você que é um integrante da Associação dos Críticos de Cinema do Estado do Pará, né? E participa de vários movimentos cineclubistas, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse movimento, sobre essa sua participação como integrante. Comenta-se um pouco conosco. É muito curioso a questão da história da crítica cinematográfica aqui em Belém, né? Inclusive, até escrevi um artigo que vai ser publicado. Eu faço parte também da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, e essa associação, que a sede é em São Paulo, ela tem uma preocupação, assim, todo ano, pelo menos aos 4 anos, de lançar livros que têm uma espécie de coletânea de artigos sobre determinado foco, sobre determinado segmento. Então, nós já escrevemos sobre os 100 melhores filmes brasileiros, escrevemos sobre os 100 melhores filmes de animação, escrevemos sobre várias coisas. E um dos temas para o próximo ano é a história da crítica cinematográfica nos estados, né, do Brasil. E eu fiz um trabalho sobre isso de pesquisa, né, baseado inclusive na pesquisa do Dr. Pedro Veriano, que é um dos nossos maiores críticos aqui, né?
E é muito curioso saber que muito cedo começou a história da crítica cinematográfica aqui, né? Eu, quando comecei com 14 anos, já tinha uma história enorme para trás, né? Muita gente escrevendo. Porque Belém, de uma forma geral, a maioria das pessoas gosta muito de cinema. Então você imagina, né? O Olímpia foi inaugurado em 1912, outras salas de cinema inauguradas até antes, as pessoas frequentavam muito. E tinha os jornais, tinha a Província do Pará, o Liberal, o Diário, o Estado do Pará, enfim, vários jornais, a Folha do Norte, por exemplo. E depois de um certo período, a maioria desses jornais dava espaço para a crítica de cinema, né? Hoje é um pouquinho diferente. Eu acho que o movimento cinematográfico, o movimento de crítica cinematográfica, ele está muito interessante. Só que ele não está mais nos jornais. Isso também é bom. De alguma forma, o jornal também está passando por um processo de reestruturação. Então tem a internet, então tem os blogs, né? Tem o Facebook, tem as mídias sociais, que as pessoas escrevem sobre o cinema. Isso é ótimo. Quanto mais se escrever sobre o cinema, quanto mais se escrever sobre arte, sobre literatura, sobre teatro, quanto mais escrever, melhor. Agora, é claro que é bom que você entenda, leia sobre, e quanto mais conteúdo você tiver para escrever sobre o cinema, sobre teatro, sobre literatura, melhor é a tua escrita. Então, nesse sentido, eu acho que Belém está muito bem. Aliás, não só Belém, a nível de Brasil, a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, repito, que eu faço parte, tem crescido com a participação de novos críticos, colaborando, contribuindo. Hoje a crítica não é só escrita, né? Ela também é falada, as pessoas fazem no YouTube, né? São os youtubers, né? Que de alguma forma também não escrevem, mas comentam. Eu acho que tudo isso é extremamente bem-vindo, né? Principalmente quando o discurso, ou a fala, ou a escrita está bem embasado, tá? Você percebe que a pessoa estudou cinema e está ali falando, dando a sua opinião e contribuindo. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que o mercado de crítica está cada vez, né, maior, incluindo Belém. Agora, eu acho que, de alguma forma, isso também se deve aos movimentos de cineclube. O cineclube, na realidade, é um conceito de cinema, um clube de cinema, que foi concebido na França nos anos 20 do século passado, que é quando o jornalista Louis Deluc, ele percebia que alguns filmes que eram feitos naquela época não tinham espaço para ser exibido. Então, ele criou uma espécie de clube de cinema, o cineclube, que era para que, nesse espaço, se exibisse aqueles filmes que, em tese, ficavam de lado. Isso já nos anos 20, né? Imagina. Então ele criou essa ideia que se disseminou no mundo inteiro. Belém chegou nos anos 50, primeiro cineclube de Belém de 1955. E depois veio o cineclube da Associação de Críticos, que até hoje está atuante, inclusive ano passado completou 50 anos de história, né? Eu acho que é um dos cineclubes mais antigos do Brasil em atividade. E lá você percebe a diversidade cinematográfica. Você encontra um filme da Hungria, um filme da Suécia, um filme da Argentina, um filme de Belém, um filme da França, um filme da Austrália. Ou seja, quem frequenta os cineclubes, seja aqui ou qualquer espaço do Brasil ou no mundo, vai perceber a grandeza do cinema, não vai ficar com uma visão curta. Então, eu fico muito feliz de contribuir com esse processo aqui em Belém. Eu contribuo desde cedo, né, desde novo, e hoje estou mais envolvido diretamente. Mas qualquer exibição de cineclube que tem esse conceito de diversidade e de cultura cinematográfica é muito bem-vindo. Então, Belém hoje tem um bom movimento de cineclubes, tem vários cineclubes. O meu sonho como cinemaníaco é conseguir fomentar, semear cineclubes em cada bairro. Eu acho que ainda tem muitos cineclubes centrados, localizados no centro da cidade. Isso não é ruim, mas eu acho que é bom que a gente, né, possa ampliar isso. E eu entendo que, como atividade cultural, educacional, que era interessante que cada bairro de Belém tivesse um cineclube com essa proposta de cultura cinematográfica. Não é ter um cineclube para exibir o que o cinema comercial já exibe, né? Não vamos passar nos cineclubes Vingadores, não tem nada a ver com o conceito. Então, nesse sentido, eu acho que, resumindo, né, concluindo, o movimento de crítica cinematográfica em Belém está cada vez melhor. Precisamos, né, dar atenção aos novos espaços, às novas ideias. E do ponto de vista do movimento cineclubista, também estou um pouco otimista, muito otimista, porque eu acho que as pessoas têm frequentado. Claro, eu sempre reclamo que os cineclubes poderiam ter mais participação, principalmente dos jovens. Eu vejo, às esse uma turma muito mais velha frequentando o cineclube. Olha que esse cineclube, a entrada é franca, não existe cobrança de ingresso. Então, às vezes eu vejo, dependendo do filme, uma turma mais velha. Então, eu fico sentindo falta daquela faixa etária, que inclusive é uma coisa de pesquisa, né? Quem vai mais para cinema hoje é quem tem entre 15 e 25 anos. E eu diria que quem vai menos aos cineclubes hoje é essa turma entre 15 e 25 anos. Então, acho que mas é uma questão de trabalho, é uma questão de você criar mecanismos de encantamento, né, vamos dizer assim, desse novo público, e principalmente valorizar esses espaços, até porque esses espaços, Aline, concluindo, não existiriam se não houvesse o apoio de parceiros, né? Sem parceiros não existe cineclube, porque a entrada é franca,
a entrada é franqueada, então você precisa de parceiros, né, a nível de governo estadual, a nível de prefeitura. Então eu fico muito feliz que Belém tenha retomado um pouco esse processo de cineclubismo, como outras capitais já fizeram. E hoje, na minha opinião, o movimento cineclubista ele tem uma importância enorme para tentar fazer um pouco desse contraponto do cinema comercial, que só passa um determinado tipo de filme, enquanto que lá você encontra diversidade. Então, nesse ponto, fico feliz de contribuir, espero continuar, né, contribuindo por muito tempo. Cantinho do Pará, restaurante pioneiro em comidas típicas em praça de alimentação do Shopping CNT. Qualidade, conforto e segurança é a marca do Cantinho, localizado na praça de alimentação do Shopping Metrópole Ananindeua. Restaurante afiliado a Brasel, com selo da Conquale. E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Alisson Oliveira. Eu sou Tainá Vilhena. E estaremos aqui todas as quarta-feiras para falar um pouco sobre a programação do cinema. Vamos contar todas as novidades que tá na telinha para vocês. Nosso primeiro filme é Mega Tubarão. Com uma duração de 1h54, ele conta uma história de suspense e terror nos mares do Oceano Pacífico. Após um acidente de uma tripulação no submarino de um mega tubarão, uma criatura pré-histórica que até então eles acreditavam estar extinta, eles ficam presos e precisam de ajuda. Mega Tubarão, ele é um filme de suspense e terror que acontece nos mares do Oceano Pacífico. Uma tripulação ficou presa em um submarino após um ataque de um tubarão pré-histórico que até então imaginavam que estavam extinto. Seria o Megalodon. E o que seria esse Megalodon? Seria o tubarão de aproximadamente 20 metros de comprimento, com as presas de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Então assim, é assustador. Imagine acontecer tudo isso embaixo da água. Vale lembrar que o elenco ele é composto pelo Jason Statham, que vive o mergulhador. What's that? There's a monster outside. Bom, acompanhando esse elenco, a gente tem Ruby Rose, que ela faz Orange is the New Black, com a direção de John Turteltaub. Então imagine o terror e o pânico que eles viveram embaixo d'água. Mentes Sombrias, ele é um filme que foi dirigido por Jennifer Yu Nelson. E o Nelson? Eu tava esperando essa piadinha, mas não deu certo. Ela produziu Kung Fu Panda 2 e 3 e hoje ela tá com essa proposta que eu diria que é um X-Men para adultos. Eu diria até mais, né? Seria o X-Men com Jogos Vorazes. Olha aí, já tem uma legião de fãs para esses dois filmes que ele trata um pouco de que, Alisson? Bom, Mentes Sombrias, ele trata de um filme que ele acontece numa América apocalíptica, onde começa a ter um surto na cidade. Seria uma pandemia. Sim. Que é desenvolvida justamente pelas crianças. 98% dessas crianças morrem, enquanto que 2%, esses sobreviventes, começam a sofrer mutações. E aí o governo, para conseguir limitar, se sentindo ameaçado, fez uma divisão desses grupos. Sim, que seria grupos verde, vermelho, que cada grupo... Mas faz o seguinte, vamos segurar a onda, não vamos dar spoiler. Agora que vocês já conheceram um pouquinho, não perca tempo, venham assistir esse filme no cinema, que vale muito a pena ver numa telona. Vamos fazer diferente? Coloca um pouco do trailer aí, que eles vão se interessar bastante pelo Coloca filme. aí, diretor, na verdade, editor. You're one of us. If you're one of us, you can find us.
Soon, there wouldn't be any kids anywhere. The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it. They were afraid of us. Because the ones that survived changed. Ruby, you are very rare. Among the most powerful. We know our time is near. Bom, vamos falar agora sobre Protetor 2. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar 5 estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. O Protetor é um filme que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, com Denzel Washington, que é o Robert McKell, e ele é um motorista que ajuda pessoas que sofreram algum tipo de injustiça. No meio de toda essa situação, uma amiga dele que investigava um assassinato na Bélgica foi morta e ele se vê na necessidade de procurar a pista para encontrar e desvendar esse assassinato. Ele se vê na obrigação de sair do anonimato justamente para buscar, desvendar esse mistério que é a morte dessa amiga. E ele encontra seu ex-parceiro, o seu antigo amigo, David, que ele é vivido por O ator Pedro Pascal. Então, assim, não percam a oportunidade de assistir esse filme. É um filme drama de bastante ação, interessante, assim. Tem lotado as salas de cinema. Foge um pouquinho desses filmes que a gente apresentou pra vocês e fica mais uma opção pra essa lista de filmes interessantes pra vocês assistirem. Oi, sou o motorista que chamou pra levar a sua namorada em casa. Ah, o seu cartão não passou, não. Entra. Não quer saber se ela chegou bem em casa? Eu quero as câmeras, celulares, tudo que usou pra gravar o que fez com ela hoje à noite. Você bateu na porta errada, vovô. Vem cá. Já viu Star Trek? Sim, senhor. Não esquece de me dar 5 estrelinhas, tá bom? Sim, senhor. Bom, vamos sair um pouco agora dessa zona de ação. Na verdade, vamos entrar um pouco de aventura, com romance, com drama, que é o filme Vidas à Derivas. How would you like to sail the Hosanna to California first? What do you think? I think 4,000 miles is insane. I'm not going anywhere without you. Come sail with me. O filme conta a história de um casal apaixonado que está navegando a mar aberto quando é atingido por uma terrível tempestade. Depois que passou todo o tormento, ela se vê na obrigação de salvar tanto a sua vida quanto o do seu companheiro, que está um pouco debilitado. Vale ressaltar, que esse filme foi baseado em fatos reais, Então, assim, baseado em histórias reais, o coração já começa a bater mais forte, já fica mais nervoso, A gente já Alisson? espera bastante desse filme também, porque é a queridinha de Hollywood, Ela já viveu o personagem do filme Divergente e A Culpa é das Estrelas. Estamos falando de Shailene Woodley. Se não for assim, diretor, coloque aqui a pronúncia certa. Shailene Woodley, querida. So why Tahiti? What brought you here? I want to chase adventures. Hello, who's this guy? She hides away like a ghost. What's it like sailing out there all alone? You're either sleep deprived or seasick, and after a few days, there's hallucinations. Why do you do it? It's a feeling I can't describe. It's just you and the infinite horizon. If you play, I'll bleed the same. How would you like to sail the Hosanna to California first? What do you think? I think 4,000 miles is insane. I'm not going anywhere without you. Come sail with me. Bon voyage, lovers! Hurricane Raymond has taken an unexpected turn and has been upgraded to a Category 5. We need to make sure everything's secure. All right.
As dicas foram dadas, não é mesmo, Tainá? Só perde quem quiser. Então aproveitem dia de semana, fim de semana. Aproveite as promoções que ocorrem durante a semana, né? Tirem um dia e venham assistir pelo menos um dos filmes, porque tá sensacional e opções vocês têm várias. Então não fique de fora. E semana que vem a gente tá de muito volta. mais. Tá Tchau, ok. tchau. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o programa Movie de hoje. Espero por você na próxima quarta, às 18h30, aqui na telinha da Rede TV Belém, com o nosso programa Movie. Pessoal, não percam, na próxima quarta a gente vai estar com entrevistando a geração Cosplay Pará. Esses meninos são demais. Eles vão falar para a gente sobre o projeto, como criou-se, como surgiu a geração Cosplay aqui no Pará. Tá ok? Essa galerinha que adora o mundo geek aí de casa, junto comigo, eu te espero aqui na próxima quarta, às 18h30, na telinha da Rede TV. Tá joia? Agradeço você também, meu patrocinador, meu parceiro, por proporcionar e viabilizar o nosso programa aqui na Rede TV, o programa Movie. Conto com você na próxima quarta aí comigo, tá joia? Um beijo grande, obrigado. Até a próxima quarta, às 18h30, com o programa Movie. Tchau, galera! Programa Movie.